A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz, abençoada, abençoado do Senhor, povo escolhido, eleito. Você se sente assim? Povo de Deus, povo escolhido, povo eleito? Eu acredito que você se sinta assim. Você tem que se sentir assim. Se você está sintonizado nesta programação evangélico-cristã, significa que você é de Deus. Então você tem que se sentir um povo abençoado. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Todas as sortes de bênçãos incluem um leque de coisas: saúde, finanças, família, emoções, provisão, trabalho, tudo que você precisa na vida. O Senhor tem provisão para isso tudo e bênçãos também para isso tudo. Mas é necessário que você entenda que para que você tenha uma vida sobremodo excelente, você precisa de se submeter a Deus. Submeter-se a Deus significa o quê? Depender dEle, saber que Ele tem que fazer parte da sua vida. Submeter-se, o que é se submeter a alguém, né? Vamos analisar, né? Os filhos estão submetidos aos pais, um exemplo, né? Os empregados são subordinados, estão, né, submetidos aos seus patrões e nas suas hierarquias e assim sucessivamente na vida. Deus, Ele é soberano na nossa vida. Deus tem que ser soberano na nossa vida. Deus tem que fazer parte da nossa vida. Você não pode viver submetido às questões do mundo, por exemplo. Não, eu faço tudo que todo mundo faz. Eu cheiro tudo que todo mundo cheira. Eu falo tudo que todo mundo fala. E hoje em dia existe um fenômeno muito interessante. E eu observo isso porque tenho filhos adolescentes. É assim, é uma linguagem virtual que é assim, sabe como é que é? É tipo se eu não disser, caraca, se não, tipo nada, porque você não entende nada. Cada tribo, cada idade tem a sua linguagem, se submetem aos parâmetros, né, direcionados, tipo assim, se você não fizer, caraca, mãe, caraca, eu não sei o que é a caraca, porque quando eu era pequena, caraca era sujeira que dava na pele, entre os dedos das crianças que não tomavam banho, mas caraca, assim, hoje em dia é uma linguagem própria, né, no trabalho, né, se você trabalha numa repartição pública, você tem que tá com, olha, tudo na ponta da língua, porque olha só, o PIB tá tal, isso tá tal, e todo mundo tá submetido a influências. Cada um na sua etapa, na sua faixa etária, na sua vida secular. Mas como todos os seres humanos têm algo em comum, todos os seres humanos querem ser felizes. Todos. Mas alguns, para tentarem chegar a ser felizes, se submetem de forma equivocada a sistemas danosos para suas vidas. E hoje eu quero dizer para você que nós precisamos nos submeter a Deus. A Deus. Vivendo a vida que vivemos, tendo dificuldades que todos têm,
tem problemas, tem choro, tem dia que é alegria, tem dia que é tristeza, tem dia que é luta, tem dia que você não sabe como vai fazer para conseguir saldar as suas dívidas, tem dias que você está inseguro porque você não sabe se você vai perder as suas aplicações, tem dia para tudo. Tem dia para sol, para sorriso, para lágrimas, tem dia para viver. Mas nós precisamos estar submetidos não aos modismos deste mundo. Este mundo é mau. A Bíblia diz que este século jaz no maligno. Você vê em todos os continentes, nos 6 continentes, você vê cada um deles submetido e alguns subjugados a religiões equivocadas, subjugados à tirania, subjugados. As pessoas não têm liberdade de expressão, as mulheres não têm liberdade nem de se vestir, não podem falar. Em algumas culturas, você vive ainda aquela questão patriarcal, né, ou matriarcal, os filhos são escolhidos, os casamentos são arranjados, há sempre um submetimento. Mas a Bíblia nos fala como viver da forma correta. Ter uma vida submetida a Deus significa ter uma vida abençoada, como eu iniciei o programa falando. Eu não estou só falando de bênçãos. Quando se fala em bênçãos, algumas pessoas pensam que bênçãos é... Quando se fala de bênçãos, estou falando de dinheiro, de finanças. Bênção é você ter uma saúde, é você poder subir uma escada, é você poder acordar de manhã e chegar no seu toalete e poder urinar. Nossa, bispo, eu falar urinar, sim, por um acaso é a minha profissão. Você ter uma diurese funcional, você poder comer um pedaço de carne, porque o seu cérebro não vai rejeitar aquela proteína. É você poder se alimentar, comer açúcar, porque o seu pâncreas está funcionando perfeitamente. Isso é bênção. É você ter a sua visão, a sua audição, você que está me ouvindo agora, que está me vendo agora. Isso é bênção. Bênção é um leque de coisas, né? As bênçãos de Deus são inúmeras. Mas para que você usufrua dos benefícios de Deus, você precisa estar submetido a Deus. Não estar submetido àqueles guias que te humilham, que fazem com que você vá para lugares, que você se humilhe mesmo. É humilhação que nós temos visto. Algumas pessoas têm sido humilhadas para poder adquirir alguma coisa, se submetem a coisas equivocadas, bizarras. E eu quero te perguntar, você está sendo e está tendo a sua vida submetida a quê ou a quem? Porque isso vai determinar a sua felicidade ou a sua infelicidade. Vamos à nossa Bíblia Sagrada, maravilhosa, é o nosso livro, nosso tratado. Eu me lembro que quando eu me formei, há 21 anos atrás, na faculdade, eu ganhei um tratado de medicina do meu pai e da minha mãe. Na época era caríssimo, né? Hoje continuam sendo caríssimos, mas aquele tratado que eu queria eram 2 volumes muito caros e eu os tenho até hoje com muito carinho e sempre vou até eles para tirar as minhas dúvidas e estudar, está sempre estudando. E talvez você que esteja vivendo agora a sua vida acadêmica, né? Você precisa de muitos livros. E o tratado, ele tem ali abrangendo inúmeras informações. Não é só um livro, é um tratado de medicina, um tratado de economia, um tratado, né? São as leis civis, são códigos, enfim. Nós temos, enquanto evangélicos que somos, um tratado que determina a nossa vida, que é a Bíblia Sagrada. Esse tratado, ele nos ensina, ele nos delega, ele nos disciplina. Deus não pune ninguém. Deus disciplina, corrige, açoita a quem ama.
Deus prova a quem ama. Você quer ver isto? O estar submetido? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro, versículo 4. Vamos começar, capítulo 4, peço desculpas. Vamos começar para ver e você analisar a quem ou sob que influência você está vivendo, como você está submetendo a sua vida. Porque ou você se submete a Deus, ou você se submete ao mundo. A palavra do Senhor diz assim em 1 de Pedro 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Você está vendo Pedro chamar a atenção da igreja, dizendo, olha, basta que você viva submetido a tudo isso. E hoje em dia nós vemos pessoas e evangélicos submetidos a tudo isso que nós acabamos de ler. Quem vive submetido à idolatria, quem vive submetido a dissoluções, quem vive submetido a orgias, a bebedices, quem vive submetido a essas coisas, não vive submetido a Deus. Vamos continuar? No próximo versículo, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo assim, por isso, versículo 4, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim foi o Evangelho pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Nós somos humanos. Nós vivemos, obviamente, neste planeta Terra, graças a Deus. Mas nós temos que viver subjugados a Deus. Mesmo humanos que somos, e eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu gosto muito de fazer perguntas. Eu gosto muito da didática da pergunta e da autorresposta, porque você se conhece, né? Você tem vivido a sua vida subjugada a quem ou a quê? Eu vivo subjugado às modas, como eu falei, né, das trupes, toda idade, né? Eu sou subjugado ao que os youtubers dizem. Será que existe algum youtuber dizendo coisas tão interessantes para você subjugar a sua vida, para você perder horas da sua vida? Jovem, adolescente, horas preciosas. Você que trabalha tanto e depois você pega o seu dinheiro suado e você vive de orgias, bebedices, você é subjugado ao álcool. Você precisa disso. A quem? Ou a qual sistema você tem subjugado a sua vida? Na semana próxima passada nós falamos sobre emoções. Talvez você esteja subjugado àquilo que os outros dizem. Subjugue-se agora a Deus. Viva para Deus. Ore a Deus. Eu não sei o que fazer. Eu tenho sido perseguido ou perseguida. Eu tenho tido problemas nesta área da minha vida pessoal. É na vida financeira, é na vida sentimental, é na vida familiar. No emprego. Eu não sei onde é, nas suas finanças, mas Deus quer que você reconheça e parta do princípio que se você viver subjugado a Deus,
você não vai ter pendor para a carne, você não vai ser uma pessoa que não se sinta abençoada. Porque quando nós seguimos a Deus, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Quando você é submetido a Deus, o Senhor te chama a atenção para a forma que você tem que agir em todas as situações. Ele te evidencia, né? Não é uma parte aqui, um diabo dizendo, faz isso, e aqui Deus falando, faz aquilo, não. Porque esse diabo que fala, ele não pode falar ao seu coração se você estiver subjugado a Deus. Ele não lhe toca. A Bíblia diz que Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Mas ultimamente eu tenho vivido, nem sei como, eu era evangélico, eu ia à igreja, eu era uma pessoa tão fiel a Deus e de repente eu comecei a me envolver com o mundo, com as orgias, com as bebedices, com as glutonarias, com os desejos exacerbados, com a soberba. Sabe, amados, nós estamos vivendo num mundo muito díspare. As questões, são coisas assim que a mim me impressionam muito, as questões às vezes sociais, há pessoas que se sentem as mais importantes do mundo porque trabalham com a nata, com eu trabalho na sociedade com as pessoas A. Eu não trabalho com a pessoa C, D, E. Não. Existem pessoas que estão subjugadas ao que dita as questões socioeconômicas e têm causado frustrações em vidas, humilham pessoas que têm trabalhos menores porque estão subjugadas a uma soberba. Você sabe que se você perder tudo o que você tem, se você perder a sua pele, os seus cabelos, os seus números bancários exorbitantes, se você perder toda a sua roupa, se você tirar a sua pele, como eu costumo dizer, todos são iguais. Então, não subjugue pessoas porque você se sente superior a elas, porque você vai ser uma pessoa infeliz. Todos nós, em algum momento, precisaremos ou precisamos uns dos outros. Há quem realize trabalhos, há quem pague pelos trabalhos, mas você subjugar, você oprimir, você tornar a vida de alguém, desculpa a expressão, um inferno, porque você pode, isto é bizarro, isto é desumano. Talvez você esteja me ouvindo e esteja dizendo, é verdade, é assim que eu tenho feito. Às vezes dentro de casa. Nós conversávamos com uma família que a senhora dizia assim, olha, o meu pai, essa senhora conversava conosco, ela dizia, o meu pai, ele ganhava muito dinheiro. E ele dizia assim, esse dinheiro é meu, vocês querem comer? Procurem vossos empregos, procurem vossos trabalhos. E ele gastava todas as suas finanças em jogos de azar. Esse senhor morreu sozinho. Ele subjugou os filhos a terem que depender das avós, dos tios. Quantas mágoas, quantas pessoas que são subjugadas, quantas mulheres são subjugadas por homens que se sentem donos delas, que podem bater, eu posso bater porque eu dou comida no final do mês, eu posso maltratar, eu posso deixar presa dentro de casa. Quantas mulheres que traem os seus maridos, porque ele não me dá aquilo. Eu fico muito impressionada com a gama de problemas, de dificuldades, com a gama de vidas diferentes que nós temos. Mas uma coisa é certa, se você estiver subjugado a maus espíritos, a sua vida será uma vida má. Se você estiver subjugado apenas a dinheiro, e nós estamos vendo aqui no nosso Brasil, infelizmente, no Rio de Janeiro, pessoas que estavam subjugadas às finanças, e finanças roubadas, e hoje estão
presas, confinadas, como aquelas que eram tratadas como inferiores. Qual a diferença? Ambos estão subjugados à prisão. Tanto aquele que ganhou muito de forma equivocada, como aquele que ganhou pouco, não teve oportunidade, o que não justifica nenhum nem outro. Eu quero que você pense. A quem você tem subjugado a sua vida? Vamos terminar lendo o último versículo de 1 de Pedro 4. Vamos terminar para que você entenda o que Deus espera de você. Porque Ele quer que você seja uma pessoa e viva subjugado a Ele. Sabe por quê? Porque Ele tem o melhor para a sua vida. Diz assim o versículo 6 do capítulo 4 de 1 Pedro. Pois, para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ou seja, você pode estar se sentindo morto, subjugado, em caminhos equivocados, mas Deus quer que você viva para Ele. Deus não é opressor, Deus não é tirano, Deus é um Pai de amor. Eu me recordo, eu me lembro que quando éramos jovens, nós cantávamos um corinho que dizia assim: Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Por quê? Porque Tu nos justifica e em nós sempre habita. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Então você tem que gostar de Deus e estar subjugado a este Deus que ama com amor incondicional, que cuida, que adverte, que chama atenção. Atenção! Você está subjugando a sua vida a emoções erradas. Não são esses caminhos. Atenção! É por aqui que você tem que andar. Atenção! Porque quando nós estamos subjugados a pessoas erradas, nós caminhamos para o mesmo fim que elas, o erro. Então que nesta hora, você, em nome de Jesus, entenda que para viver uma vida feliz, abençoada, sobremodo excelente, você precisa sim subjugar o seu eu, as suas convicções, a sua intelectualidade a um Deus que é soberano, o Senhor Jesus Cristo. Faça isso agora, onde você estiver. Comece a dizer: Deus, eu tenho vivido subjugado ao que falam, eu tenho vivido subjugado às situações, aos modernismos, eu tenho vivido subjugado a tudo, menos a Tua palavra. E a partir de hoje, Deus, eu decido a fazer a Tua vontade. Alguns estão vivendo subjugados às suas próprias vontades. Só que o coração é enganoso e dele procedem maus desígnios. Então, quando nós estamos subjugados a Deus, o próprio Deus chama a atenção dizendo: alô, não é isto, é aquilo. Pare para pensar nisso. Seja amigo de Deus e inimigo do homem. Porque aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que você quer ser? Viver numa prisão, subjugado? Ou você quer ser liberto, libertado de tudo? Ter a sua vida liberta através da palavra, do amor e da graça, daquele que tem o melhor para a tua vida. Meu nome pessoal, nome do meu amado, querido marido apóstolo Miguel Ângelo, eu creio que hoje a sua vida vai sair do cárcere, do subjugar negativo, para viver uma vida sobremodo excelente. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar.
Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.